Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui uma revisão do conteúdo já estudado em sala, que é o conteúdo de concordância verbal, né? A gente vai começar com uma revisão e depois a gente segue com mais alguns casos que não foram vistos em sala ainda, certo? Então, a gente tem a regra geral de concordância verbal, a gente já conversou em sala sobre o que é concordância, né? Que concordância é deixar igual, é tentar alinhar, né? E a gente faz a concordância verbal entre o verbo da oração e o sujeito, certo? E, para a gente descobrir o sujeito, a gente faz a pergunta ao verbo, né? Então, a gente geralmente pergunta quem praticou aquela ação, ou quem sofreu aquela ação, ou quem passou por aquele estado, tá ok? Então, a regra geral da concordância, ela diz que o verbo, né, ele concordará com o sujeito em pessoa e número. E aí, o exemplo que nós temos aqui é: nós decidimos adiar a reunião, né? Onde o sujeito, né, primeira pessoa do plural, ele está concordando em pessoa e número com o verbo da oração. Nós decidimos adiar a reunião. Vamos para os casos, né? Os casos já vistos em sala. O sujeito composto, ele pode ser feito a concordância de duas formas. Ele pode, quando ele tiver o sujeito anteposto ao verbo, ou seja, colocado antes do verbo, né? O verbo, ele vai obrigatoriamente para o plural, ok? Aqui nós temos como exemplo: o vizinho e a irmã foram à praia, né? E a gente, para descobrir o sujeito da oração, a gente faz a pergunta ao verbo: quem foram à praia? O vizinho e a irmã. Então, como esse sujeito ele está posto antes do verbo, o verbo ele fica obrigatoriamente no plural. E temos um outro caso também de sujeito composto, que é quando esse sujeito ele é posposto ao verbo, ou seja, ele é colocado depois do verbo, né? Então, nesse caso, a gente pode fazer dois tipos de concordância. Ou a gente pode colocar o verbo no plural para concordar com os dois núcleos, já que o sujeito é composto, ou a gente pode colocar o verbo no singular e concordar com o núcleo mais próximo desse sujeito. Exemplo: fomos eu e minha irmã, à praia, né? Então, o verbo está no plural concordando com os dois núcleos, eu e minha irmã. E nesse segundo caso, fui eu e minha irmã à praia, né? O verbo fica no singular para concordar com eu, que é o núcleo mais próximo. Nós temos agora um caso de sujeito com expressão partitiva, né? Que o sujeito ele deve ficar no singular ou no plural. Vai depender de quem ele vai concordar, com quem ele vai concordar na oração. Exemplo: metade dos convocados já está em Teresópolis, né? Nesse caso, o verbo ele ficou no singular, está, para concordar com a expressão partitiva que é metade. Mas eu também posso colocar o verbo no plural para concordar com o termo especificador, né? O substantivo especificador. Exemplo: grande parte dos alunos já saíram, né? Saíram é o verbo que vai ficar no plural para concordar com alunos, que é o substantivo especificador dessa expressão partitiva. O sujeito também ele pode ser formado com uma expressão que denote uma quantidade aproximada, né? Exemplo: por volta, cerca de, né? A gente viu algumas expressões em sala. E aí, se o sujeito for formado assim, ele vai concordar com o substantivo da expressão. Exemplo: por volta de 500 crianças já foram vacinadas, né? O sujeito vai ficar no plural e vai concordar com crianças, que é o substantivo da expressão do sujeito que está no plural, né? Quem já foram vacinadas? Por volta de 500 crianças, certo? Vamos aqui para mais um caso. Bom, agora a gente tem o sujeito com substantivo plural, que eu deixei ele isoladinho aqui para a gente conversar sobre ele, porque foi um caso que gerou alguma dúvida, algum questionamento nas salas, né? Sujeito com substantivo plural.
ele tem 3 formas da gente fazer a concordância dele. Vai depender de como ele vai se apresentar e se ele vai ter um determinante, né? Que nesse caso, a gente colocou artigos como determinantes. Bom, se esse sujeito com substantivo plural, ele vier sem artigo, esse verbo vai ficar no singular. Exemplo, Estados Unidos é o país do basquete, né? A gente optou aqui por não colocar o determinante, não colocar o artigo plural que Estados Unidos pede. Então, se ele vem sem artigo, o verbo vai ficar no singular. Quando esse substantivo ele vem com um artigo no singular, o verbo também vai ficar no singular. Exemplo, o Amazonas fica longe, né? Então, nós usamos um artigo singular, que é um determinante de como vai ficar o verbo nessa oração. Artigo no singular, verbo no singular. E quando a gente faz a opção de usar o artigo do substantivo plural e esse artigo é obrigatoriamente um artigo plural, né? Esse verbo também vai ficar no plural. Como eu disse, o artigo é o determinante, né, da conjugação desse verbo. Então, os Alpes ficam na Suíça, já que o artigo, obrigatoriamente o artigo de Alpes, né, por se mostrar um conjunto de montanhas, né, geralmente a gente determina que artigo, o tipo de artigo pelo significado do substantivo, né? Os Alpes, obrigatoriamente o artigo de Alpes é um artigo plural, o verbo vai ficar no plural. Os Alpes ficam na Suíça. Agora a gente vai aqui para algumas regras que a gente viu em sala, mas assim comentou por alto, e agora a gente vai detalhar mais. No sujeito com frações, né? O sujeito, quando ele é formado com frações, nós vamos concordar com o numerador. A gente comentou isso com porcentagem, né? 50%, né? Sem um especificador, né? Vai ser a mesma coisa. Exemplo, sujeito com frações concorda com o numerador. 1/5 foi entregue ao rei. O numerador desse sujeito é 1. Então, nós vamos concordar o verbo no singular para concordar com a quantidade, 1. Já no segundo exemplo, nós vamos ter um numerador que é mais de 1, que é maior que 1. 3/5 foram entregues ao rei, né? Eu até frisei aqui a concordância nominal também, né? Então, nós vamos concordar o numeral que é 3, que é maior que 1, com o verbo no plural, foram, ok? Quando esse sujeito é com percentagens ou porcentagens, tanto faz, né? Nós vamos concordar com o numeral da percentagem. Exemplo, somente 1% não compareceu à prova. Nós vamos concordar com 1, portanto, o verbo vai ficar no singular. Ou, né, somente 2% não compareceram à prova. Verbo no plural para concordar com o número da percentagem, que é um número maior que 1. Ou se vier um especificador, né? No caso das frases acima, elas não vieram com o termo especificador, apenas com a percentagem. Aí eu posso fazer das duas formas. Somente 1% dos alunos não compareceu à prova, concordando o verbo aqui no singular para concordar com o numeral, ou somente 1% dos alunos não compareceram à prova. E aí eu vou concordar o compareceram com alunos, que é o meu termo, o meu substantivo especificador da percentagem. E aí eu não olhei para o numeral da percentagem. Pode ser dessa forma e também pode ser da primeira forma, ok? Verbo haver no sentido de existir. Tinha até uma questão, né? A questão que nós fizemos na sala tinha uma das alternativas com verbo haver, né? E a regra diz que quando o verbo haver ele tiver o significado de existir, né? Nós vamos permanecer a concordância do verbo no singular. Percebam, não é o verbo existir, e sim o verbo haver, né? Significando existir, certo? Tendo a mesmo significado de existir, ele vai permanecer no singular na frase, não importa, né, se
o sujeito a qual o verbo está se referindo, na verdade o verbo ele é impessoal, né? Ele não importa se vai ser, se o complemento desse verbo vai ser singular ou plural. Se ele tiver sentido de existir, ele vai ficar no singular. Exemplo, há muitas pessoas na reunião, né? Existem muitas pessoas na reunião. Se eu for trocar pelo existir, eu vou ter que flexionar o verbo, porque existir não é impessoal, mas haver com o sentido dele é. Então, verbo haver com o sentido de existir, impessoal singular. Há muitas pessoas na reunião. Ou sempre houve muitos acidentes nessa esquina, né? Verbo haver com sentido de existir, certo? Isso serve também para o verbo fazer, né? Ou para o verbo haver com sentido de tempo transcorrido. Exemplo, faz 7 anos que você comete os mesmos erros, né? Então, com esse sentido de tempo transcorrido, tempo decorrido, nós vamos permanecer o verbo haver ou o verbo fazer no singular também. Temos um outro caso que é o caso do pronome que e quem, né? Quando nós utilizarmos o pronome que, esse pronome, o verbo vai concordar com a palavra que antecede esse pronome. Exemplo, fomos nós que fizemos o trabalho, ou seja, nós fizemos. A palavra que antecede o pronome que é nós, né? Primeira pessoa do plural. Então, nós temos que flexionar o verbo na primeira pessoa do plural. Nós fizemos. Já quando for utilizado o pronome quem, nós vamos sempre flexionar na terceira pessoa do singular. Aí eu peguei mais ou menos a mesma frase e flexionei o verbo na terceira pessoa do singular, porque eu utilizei o pronome quem. Fomos nós quem fez o trabalho. Fica estranho, mas fica correto, tá ok? Ou fomos nós que fizemos, ou fomos nós quem fez o trabalho. Fui eu quem fez o trabalho. Fui eu que fiz o trabalho. O que vai determinar aqui a posição do verbo sendo singular ou plural é o pronome utilizado, que ou quem. Que você vai olhar para o antecedente, quem você não vai olhar para o antecedente, você simplesmente vai flexionar na terceira pessoa do singular. Bom, quando tivermos a expressão um dos que, né? Isso pode vir algum determinante aqui ou não, alguma palavra aqui ou não, né? Vai recomendar, a gramática recomenda-se que a gente use a forma plural do verbo. Exemplo, ela é uma das atrizes que foram premiadas, né? O verbo está flexionado no plural, porque é o que a regra recomenda. Um dos que, verbo no plural. Ele é um dos que fizeram o trabalho. Percebam que eu não coloquei nenhum substantivo, né? Ele é um dos alunos que poderia ter colocado, mas não, isso não vai interferir, né? Um dos que coloca o verbo no plural. Ela é uma das atrizes que foram premiadas. Ele é um dos que fizeram o trabalho. Quando nós tivermos como sujeito um substantivo coletivo, né? Vai depender. A gente vai poder concordar com o substantivo coletivo ou com o substantivo, né, a qual o coletivo está se referindo. Exemplo, um bando de aves pousou no fio. Ou, para flexionar no plural, a gente pode concordar com o substantivo a qual o coletivo se refere. Uma manada de búfalos surgiram ao longe. Ok? Tanto eu posso colocar no singular para concordar com o coletivo, ou posso colocar no plural para concordar com o termo a qual o coletivo está se referindo. Beleza?